água mais translúcida. O Senhor, Ele quer derramar, Ele quer liberar os dons dEle através da sua vida, amém? Esse é o tempo aceitável que o Senhor estabeleceu para a gente. É óbvio que isso pode acontecer em qualquer tempo, sim ou não? Mas existem tempos que o Senhor estabelece como algo mais propício para isso, não é? E você só não terá a manifestação de um dom na sua vida se você não quiser com a intensidade suficiente que te leve a buscar isso diariamente na sua vida até que Ele derrame, não é? E até que Ele derrame, Ele quer derramar por esses tempos, amém? Ele quer manifestar uma coisa que você precisa entender e crer, que o Senhor, Ele quer manifestar os dons através da sua vida muito mais do que você quer. Às vezes a pessoa acha que quer mais do que Deus, não é verdade? E parece que ela quer tanto, eu acho que ela crê que ela quer mais do que o Espírito Santo quer, que parece que ela implora até, mas não precisa implorar não, é só pedir e buscar com fé e com insistência, não é? A insistência é a marca de quem quer, mas não só de quem quer muito. E biblicamente, para a gente receber qualquer coisa do Senhor, não basta querer, tem que querer muito. Então eu quero deixar essa palavra para você. O Senhor quer. É por isso que Ele tem trazido essas palavras, né? Hoje eu ia ministrar especificamente sobre os dons. Desde a terça-feira passada eu quero falar sobre cada um dos dons. Quero começar a falar pelo menos. A semana passada o Senhor me deu outra inspiração e hoje Ele me deu outra inspiração ainda. E quando eu meditava, Senhor, por que essa inspiração? Não é? E é porque o Senhor está preparando a gente para que Ele possa derramar os dons, não é? Muito mais do que entender os dons e saber como Ele se manifesta, nós precisamos estar preparados, né? Eu tenho percebido que Ele tem me conduzido assim, além de falar sobre os dons, trazer princípios que estão ali presentes na própria palavra, para que você esteja preparado para receber os dons, para que depois de receber, não é, você não venha entrar em algum problema ou gerar algum problema porque você recebeu determinado dom do Senhor na sua vida, amém? Vamos ler 1 Coríntios 12, 1. Eu vou ler na NTLH, está funcionando hoje aí? Oh, maravilha, glória a Deus, aleluia. Irmãos, esse projetor está que nem alguns irmãos na igreja. Vem quando quer, funciona quando tem vontade. Meu Deus do céu. Não basta os irmãos, agora até o projetor está nessa vibe aí. Meu Deus. Então vamos lá. 1 Coríntios 12, 1 diz assim: meus irmãos, quero que vocês saibam a verdade a respeito dos dons que o Espírito Santo dá. Amém? Você sabe que a verdade, ela tem poder de libertar, sim ou não? E nós temos que conhecer a verdade para que os dons sejam libertos, né? Fluam através de nossas vidas, né? Semana passada eu falei sobre a dinâmica, né? A dinâmica dos dons, do chamado, ministérios, dons e talentos. Quem lembra aí? Não é? Porque o apóstolo Paulo, quando inspirado pelo Espírito Santo, começou a falar de dons, ele contextualizou isso. Ele contextualizou, não é, os dons dentro da questão ministerial, dentro dos talentos, que determina a forma que o Senhor vai fluir através da nossa vida. E o chamado era algo que ele nem falava porque já estava claro na mente das pessoas, né? O chamado é a missão da igreja. Nós, cada um de nós, como corpo, somos chamados para cumprir a missão da igreja. E a missão da igreja é a grande comissão, ide fazer discípulos de todas as nações, não é? Ministério é o trabalho que o Senhor quer que eu faça. Dons e talentos são ferramentas sobrenaturais e naturais que o Senhor dá
para nos capacitar para fazer o trabalho que Ele quer que façamos, a fim de colaborar para a grande comissão. Mas todo o nosso trabalho está envolvido em ganhar, consolidar, treinar e enviar pessoas. Amém? Todos nós, de alguma forma, temos que estar envolvidos diretamente. Não é? Nós falamos dos ministérios organizacionais, da organização e dos ministérios do organismo, sim ou não? Então tem trabalhos que a gente tem que fazer aqui em função, né, de que nós somos uma organização religiosa, não é verdade? Nós temos um prédio, tem que ter recepção e apoio, tem que ter envelope lá para você dizimar, porque senão também a gente não consegue, não é, cumprir a lei. Não sei se você sabe, né? A gente tem que guardar os envelopes que vocês mandam para a gente, para conseguir comprovar a entrada, senão vão acusar a gente de lavagem de dinheiro, não é? Então tudo tem uma lei, por isso que a gente precisa dessas coisas, não é à toa que a gente faz essas coisas. Então tem que ter uma tesouraria, tem que ter um monte de coisa, tem que ter recepção e apoio, tem que ter kids. É bom que tenha louvor, não é verdade? É bom que tenha Ministério de Comunicação, equipamento, filmagem, luz. Tudo isso envolve um trabalho que nós fazemos. Esses são o trabalho que nós fazemos em função da organização, que são os ministérios organizacionais. E existem os ministérios, os ministérios do organismo, que é diretamente ligado à missão de fazer discípulo. Amém? E hoje eu quero falar sobre algo muito importante também, que é que a manifestação dos dons não devem gerar divisão, competição e nem favoritismo. Repita comigo: a manifestação dos dons não deve gerar divisão, competição e nem favoritismo. Não é? Nós vimos que isso, infelizmente, estava acontecendo na igreja de Corinto. E como o Senhor não queria que isso acontecesse lá, Ele também não quer que isso aconteça aqui. Amém? Então, vamos falar sobre isso, né? Que o Senhor, Ele não quer que a manifestação dos dons gere essas coisas, gere divisão, gere competição e nem favoritismo, não é? É fato que uma das coisas que nós como corpo, precisamos estar preparados exatamente para evitar esse tipo de situação, ou pelo menos conseguir administrar algum eventual problema que uma pessoa que receba um dom e que ainda não está preparada para ele nesse aspecto, né, possa gerar dentro da igreja. Então nós precisamos estar maduros para que isso não gere divisão no corpo, não gere competição, não gere favoritismo e, se por acaso, não é alguém que, por uma maturidade, que recebe um dom, mas por uma maturidade espiritual, querer, por exemplo, né, gerar divisão, entrar em competição com alguém, ou se sentir privilegiada demais por alguma forma, nós, como corpo, temos que estar preparado para ajudar essa pessoa, não é, a discernir aquilo que está errado na vida dela, para que ela não gere prejuízos no corpo. Amém? E eu quero falar hoje sobre 6 coisas importantes que nós temos que discernir para evitar que as manifestações do corpo gerem aquilo que o Senhor diz que gera indecência e desordem na igreja, né? Quando a Bíblia diz que tudo deve ser feito com decência e ordem, né? Isso está ligado ao contexto da manifestação dos dons. É óbvio que a gente pode tirar desse contexto e colocar em qualquer outro contexto, mas especificamente e originariamente essa direção de fazer tudo com decência e ordem está ligada ao contexto da manifestação dos dons, não é? Então, nós por imaturidade, nós por desequilíbrio, nós por orgulho, a partir da manifestação dos dons, nós podemos gerar indecência no corpo e podemos gerar desordem no corpo. E o Senhor não quer isso. E no caso
dos nossos irmãos primitivos de Corinto, não é primitivo não da caverna, viu? Primitivo é os primeiros, tá bom? Né? Isso estava acontecendo lá. Eu quero ressaltar 6 coisas aqui que me chamou a atenção nas Escrituras para passar para você. Primeiro, se você quer anotar, anote aí. Primeira coisa importante que você tem que saber para conseguir agir e administrar com maturidade os dons, não é? Receber um dom não te faz melhor do que os outros. Repita assim: receber um dom não me faz melhor do que os outros. Isso é muito importante você entender. Você precisa entender isso por sua causa e você precisa entender por causa dos outros. Porque nós temos 2 obrigações. A primeira com a gente, não é? Nós não podemos nos achar melhor do que os outros por nada nessa vida, e muito menos ainda por aquilo que é Deus que dá, não é verdade? Mas nós também temos uma outra obrigação. Nós temos que ajudar os outros irmãos a não se acharem melhor do que eles realmente são, como diz lá em Romanos 12:3, coloca para nós aí. Olha lá, se é para nós, é para os outros também, né? Por causa da bondade de Deus para comigo, me chamando para ser apóstolo, ele está falando de um dom ministerial, mas a gente pode dizer isso para qualquer tipo de dom, não é? Eu digo a todos vocês que não se achem melhores do que realmente são. Pelo contrário, pense com humildade a respeito de vocês mesmos e cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. Então, nós temos essa obrigação conosco e nós temos, não é, a obrigação com o nosso irmãozinho, não é verdade? Né? Às vezes o irmãozinho assim, acontece alguma coisa e a gente começa a perceber que ele está se achando a última bolacha recheada da congregação, não é? E a gente tem que chamar esse irmão, falar a verdade com espírito de amor, porque nós sabemos que Deus resiste ao soberbo e que o orgulho precede a queda, e a Bíblia diz: se uma parte do corpo sofre, todo o corpo sofre. Então, por amor ao corpo e por amor a Deus, nós não queremos que ninguém caia, sim ou não? Não é? Eu sei que é comum ter pessoas que pensam assim: ele vai ver, daqui a pouco ele cai e vai ser bem feito. Não, meu irmão, se você pensa assim, você não tem a noção de corpo, porque espiritualmente você vai sofrer também, deixa de ser burro. Você está entendendo? Não é? Então, não podemos pensar assim, amém? Olha o que diz em 1 Coríntios 12:11, eu vou ler na NVI agora. Diz assim, todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um, como quer. Amém? Então, que interessante, né? Irmãos, a manifestação dos dons não tem nada a ver com o mérito da gente, não é? Não tem nada a ver com o mérito da gente. Pastor, o que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer para que os dons se manifestem? De preferência, não faça nada. Nada para atrapalhar a manifestação do Espírito Santo através da sua vida. Não tem o que você tem que fazer. Você está me entendendo? Não é? E por mais que nós tenhamos que fazer alguma coisa, a manifestação dos dons não são recompensa por aquilo que nós fazemos. A manifestação dos dons é uma dádiva dada pela graça. Coloque em 1 Coríntios, em Romanos 12:13 de novo. Pela graça que me foi dada, digo a todos vocês. Então, o apóstolo Paulo, não é? Ele se tornou apóstolo e teve aquelas manifestações do Espírito através da vida dele, porque ele era judeu, que ele conhecia a lei, por causa da graça, não é? E a Bíblia diz aqui nesse texto que nós lemos, em 1 Coríntios 12:11, que ele distribui individualmente a cada um como ele quer. Então, o primeiro ponto aqui, o desejo do Espírito Santo é que cada um, fala assim, cada um. O que quer dizer cada um?
Se eu dizer cada um, ou dizer todos, nesse contexto é sinônimo, ele quer dizer que através da vida de todos nós, ou da vida de cada um de nós, ele quer manifestar um dom. Então entenda uma coisa, você não pode crer que o Espírito não quer manifestar algum dom através da sua vida. Ele quer manifestar, não é? A manifestação de dons não é um privilégio de alguns, é um direito de todos dado pela graça, é um direito não conquistado por nós, é um direito conquistado por Cristo na cruz, e pela graça, cada um de nós, o Senhor, Ele quer manifestar, é Ele que quer, é ou não é verdade? E isso não te faz melhor do que ninguém, porque não é mérito, não é porque você está orando muito, embora a gente tenha que orar, não é porque você está jejuando muito, embora você tenha que jejuar, não é? Nós temos que fazer essas coisas para nos relacionar com Deus. A consequência desse relacionamento são muitas coisas, uma delas são os dons, mas esse direito de se relacionar com Deus, tudo isso é conquistado por quê? Pela graça, não é? Então não há mérito nisso. Então, nós não temos mérito em recebermos o dom, e os dons também não são dados a cada um por causa daquela pessoa específica. Deus não deu um dom para mim por minha causa, e Deus jamais vai dar um dom para você por sua causa. Deus vai dar um dom por causa do corpo. Então, Deus me dá pela graça, e Deus me dá pelo corpo. Fala assim, pela graça e pelo corpo. Onde é que entra eu aí? Vocês veem que o eu é o menos importante? Porque Ele me dá pela graça. E o que Ele me dá não dá por mim, Ele dá pelo corpo. Olha o que diz lá em 1 Coríntios 12:7. A cada um, não é? Mais uma vez o termo cada um, porém é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Então, qual é o foco, qual o motivo que o Senhor dá o dom? Pensando em mim? Pensando em você? Então, quando Deus escolheu o dom para mim, porque Ele me olhou e falou assim, esse é meu filho amado, esse é minha filha amada, que me dá muita alegria. Ele dá o dom, Ele manifesta o dom através da sua vida, por causa de você? Por causa de quem? Do corpo. Então, o dom vem, se manifesta na minha vida, por causa da graça e pelo corpo. E para o corpo, não é para mim. Amém? Então isso é muito importante a gente entender. Por isso, receber um dom, meu irmão, não te faz melhor do que ninguém. Te faz sim mais útil ao corpo, não é? Aí que vem a questão, não é? Nós dentro de um corpo, nós não podemos desejar ser melhor do que os outros. Nós temos que desejar ser mais útil aos outros. Nós temos que desejar sim ser melhor do que nós mesmos. Qual é o meu padrão para medir a minha melhora? Eu sempre tenho que pensar quem eu sou hoje e quem eu era ontem. Quem eu sou essa semana e quem eu era a semana passada. Não é? Como é que estava a minha vida, o meu devocional, me entrega a Deus a semana passada e como é que está hoje? Se eu ver diferença, eu tenho que medir essa diferença. E medindo essa diferença com relação a mim mesmo, não me comparando aos outros, nunca, jamais. Amém? Não é? Aí eu vou poder medir se essa mudança foi para melhor ou se essa mudança foi para pior. A gente tem que examinar a nós mesmos diariamente. Esse é o princípio, esse é um dos grandes princípios da aliança que temos com o Senhor. A Bíblia não diz, nessa questão de crescimento, nós avaliarmos ou julgarmos os outros, não é verdade? Diz para a gente avaliar e julgar nós mesmos. Essa é a grande realidade, não é? Então, a questão aqui é o quanto você quer ser útil ao corpo, o quanto você quer servir o corpo, não o quanto você quer ser importante na igreja, não o quanto você quer ser valorizado na congregação,
não é? Não o quanto você quer ser notado na congregação, não. É o quanto você quer servir, não é? O Senhor diz que o mais importante é aquele que serve. Você está entendendo? Não é? Então isso é muito importante nós entendermos isso, amém? Segundo ponto é que os dons que recebemos não são melhores ou piores, ou mais importantes ou menos importantes do que qualquer outro dom. Não existe dom melhor ou dom pior. Não existe dom mais importante ou dom menos importante, não é? Por quê? Porque para que a igreja funcione no equilíbrio que o Senhor quer, tem que ter todos os dons, não é? A Bíblia diz que o corpo, ele tem que estar unido, ajustado, e cada parte tem que funcionar bem, não é? E quando está falando de cada parte, ele está falando de cada um de nós. E para cada parte funcionar bem, ele já predeterminou o dom que ele escolheu para você. E dentro desse contexto, não é, de dom, a Bíblia diz, como nós lemos aqui no versículo 11, que ele dá a cada um conforme ele quer. Ou seja, quem que escolhe o dom que vai manifestar? É você ou é ele? É ele. Então eu vou te dar um conselho. Você quer a manifestação de dom na sua vida? Se você não quer, você está negando o que o Senhor quer. Você tem que querer. Não, mas eu não quero. Não, mas a questão não é o que você quer, filho. A questão é o que Deus quer. Você não tem que querer porque você acordou com vontade um dia. Você tem que querer porque você reconhece a vontade do Senhor, amém? É isso que deve fazer você querer alguma coisa ou você não querer alguma coisa, não é? O que determina o que você deve ou não querer não é a sua vontade, não é a sua aspiração, não são os seus sonhos, mas sim aquilo que Deus quer. Então, a partir da premissa que Deus quer manifestar pelo menos um através de cada um de nós precisamos querer, não é verdade? Sim ou não? Então, se você quer e você deve querer, você tem que parar de pedir um dom específico para o Senhor. Não é? Ô pastor, mas não está escrito que eu tenho que buscar os melhores dons? Sim, mas isso é outra conversa, amém? Não é? E a Bíblia, quando a Bíblia fala de buscar os melhores dons, não é o melhor que você quer, porque os dons são dados para você ou para suprir a necessidade do corpo? Necessidade do corpo, então você tem que observar qual é a necessidade do corpo, e você pode falar assim: Senhor, aqui nessa congregação, Senhor, não tem ninguém que tem dom de cura. Senhor, eu sei que para esse corpo funcionar bem, precisa pelo menos de um que o Senhor manifeste. Senhor, eis-me aqui. Eu estou disposto, eu vou começar a orar. O Senhor me usar nesse contexto. Me usar outra pessoa. O melhor é aquilo que está faltando. Você está entendendo? Qual é a coisa mais valiosa no deserto? É porque tem pouco. Eu quase não tenho, não é verdade? Qual o melhor dom? É aquele que não tem. Não é aquele que você aspira a ser usado, né? Porque geralmente essas aspirações nossas, nem sempre, mas geralmente, elas estão ligadas ao nosso ego, sim ou não? Não é? Algo que a gente, eu vou me sentir bem ser usado por Deus assim. Não é assim que funciona. Não é? Então você, inicialmente, você tem que buscar no Senhor qual dom que Ele tem para a sua vida. Não é? Senhor, como que o Senhor quer me usar? Qual a ferramenta que o Senhor quer me dar? Não é para mim fazer o trabalho que eu tenho que fazer. Eis-me aqui. Não é? Isso é muito importante. Olha o que diz em 1 Coríntios 12, do 12 ao 13. Eu vou ler tudo da NVI agora, viu, filho? Ele diz assim: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, ou seja, né, o que está valendo aqui
é a individualidade dos membros ou a unidade do corpo? É a unidade do corpo, não é verdade? Não é? Assim também com respeito a Cristo, pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito. Então, o que faz a diferença na nossa vida? Não é? É a manifestação do Espírito ou o Espírito? Se todos nós temos o mesmo Espírito, e é o mesmo e único Espírito que se manifesta como Ele quer a partir de cada um de nós, e se o mesmo Espírito faz diversas coisas, quer dizer que uma é melhor que a outra? Não, é Ele. A questão não é, sabe, o importante não é o que acontece, mas quem está fazendo acontecer, não é? Porque, olha aqui para mim, se você valorizar o acontecimento, ou simplesmente a manifestação pela manifestação, você é um crente que é um bom candidato para ser enganado nos últimos dias pelos falsos profetas e pelo diabo, que vai receber poder para fazer uns milagres violentos, não é verdade? Sim ou não? Não é? A questão não é... pastor, mas pastor, o diabo cura também? Cura, mas eu quero cura do que vem do diabo. Então, o que eu quero é cura, então, não importa de quem vem. Pastor, mas eu fiquei sabendo que o diabo prospera a gente. Eu também já vi o diabo fazendo a gente ficar rica. Não é? Entendeu? Mas eu quero agora o que vem do diabo? Não, não é? Se a gente pegar lá os milagres lá de Moisés e os milagres dos magos do Egito, até certo ponto eles conseguiram acompanhar, sim ou não? Mas até certo ponto, né? O diabo tem poder, mas ele não é todo poderoso, né? A grande diferença é essa, não é? Então, os dons que recebemos não nos fazem melhores ou piores, ou mais importante ou menos importante do que qualquer um, porque tem pessoas, irmãos, você tem que cuidar duas coisas. Primeiro, você não pode se sentir menos nem mais do que ninguém por causa de um dom. Você está pecando contra o Espírito Santo, sim ou não? Não é? Porque se eu me sinto maior do que o pastor Marquinhos, é porque eu estou menosprezando a manifestação do Espírito na vida dele. E então eu estou menosprezando quem? O Espírito Santo. Você está me entendendo? E se o pastor Marquinhos se acha inferior a mim, porque ele acha que a minha manifestação é mais chique que a dele, ele está menosprezando a manifestação do Espírito na vida dele. Então nós não podemos sentir maiores, nem menores, nem mais importantes, nem menos importantes. Não é? Não é? Só que nós temos que ter esse discernimento que às vezes, né, nós damos mais valor por uma determinada forma de dom do que por outra forma de dom para aquela pessoa, não é? Fulano vai pregar hoje. Não vou vir. Fulano, não, se é o fulano que vai pregar hoje, então eu vou vir. O que você está fazendo, filho? Você está dando mais valor a uma forma de manifestação do que outra forma de manifestação. Você, na verdade, está desprezando o Espírito Santo. É o que você está fazendo. E quem despreza ele, vai ter manifestação na vida dele? Não. Como você também não pode querer ser reconhecido, não é? Não, Deus me deu um dom e você acha, agora o pastor não reconhece meu dom. Ixi, irmão, dom é para servir, não para ser reconhecido, não é verdade? Sim ou não? Faça um trabalho, não é verdade? O pastor não dá oportunidade. Ei, filho, para com isso. Oportunidade está aí, sim ou não? Não é? É eu agora que vou determinar quando que você vai usar um dom? Sim ou não? Claro que não determino nem quando Deus me usa, meu filho. Vou determinar quando é que Deus te usa. Não é? Até porque você precisa de oportunidade no culto para Deus manifestar um dom através da sua vida? Não, você pode fazer isso na adoração, na hora do louvor, antes do culto, depois do culto, não é verdade? Não é?
O negócio é você fazer, é você liberar a manifestação que o Espírito Santo quer fazer através da sua vida, amém? Então, os dons que recebemos não nos fazem melhores ou piores, nem mais importante, nem menos importante do que qualquer outra pessoa, ou de qualquer outro dom. Não existe isso, porque todos vêm de um só e do mesmo Espírito. Não é verdade? Terceira coisa, não devemos rejeitar o corpo porque não temos a função que desejamos. Não devemos rejeitar o corpo porque não temos a função que desejamos. 1 Coríntios 12, do 14 ao 20, diz assim: o corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. Não é? O que nos faz importantes é fazer parte do corpo, amém? Se está no corpo, você é importante. Você está me entendendo? Você pode pensar assim, pastor, mano, mas o apóstolo Paulo fez a comparação com o corpo humano, e com o corpo humano, qual que é mais importante? A mão ou a cabeça? Aí não é uma questão de importância, é uma questão de ser vital. É ou não é verdade? Não é? Mas para o corpo funcionar perfeitamente, ele precisa quê? Ele precisa do corpo, ele precisa mais da cabeça, mais da mão, ou para ser perfeito tem que ter os dois? Porque senão vai ser um corpo defeituoso, sim ou não? E o Senhor admite um corpo defeituoso? Não, nós temos que ser sem mácula, sem ruga e sem mancha ou qualquer outro defeito, não é? Então, como nós podemos admitir limitações e defeitos do nosso corpo para continuar vivendo, mas o Senhor não. Então, como Ele não admite nem mácula, nem ruga, nem mancha, nem qualquer outro defeito, não existe parte mais importante nem menos importante no corpo. E não é porque muitas vezes, não é, eu não estou na função que eu gostaria de estar, não tenho o reconhecimento que eu gostaria de ter, não sou usado por Deus como eu gostaria de ser usado, entendeu? Não fui colocado naquela escala que eu gostaria de estar escalado, e aí eu me sinto rejeitado e acho que eu já não vou procurar outro lugar que eu sou mais valorizado. Não é? Não pode acontecer essas coisas, não é verdade? Não é? É óbvio. Por que está escrito aqui, ó, se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo. Aqui mostra aqui uma aspiração equivocada. O pé com vontade de ser mão. Imagina o pé olhando para a mão. Mas eu também tenho 5 dedos. A mão também tem 5 dedos. Por que eu não posso ser mão, então? Você está entendendo? Não é? Então, olha só, é errado ter aspirações? Não. Mas é errado se sentir deslocado ou se sentir rejeitado porque a sua aspiração não foi atendida. Na verdade, irmãos, olha só, a nossa aspiração não deve ser uma função ou uma posição que a gente acha mais interessante. Deve ser descobrir qual é a função e a posição que Deus tem para nós no corpo. E nós só vamos fazer isso servindo, executando o trabalho que o Senhor quer que a gente faça,
Já falei isso para você semana passada. E você buscar isso, não é? Não é você escolher, é você descobrir. Fala assim, descobrir. É descobrir, porque tudo isso já está planejado. Quando que o Senhor determinou essas coisas para a sua vida? Quando Ele escreveu os seus dias, quando você estava no ventre da sua mãe, não é verdade? Não é? E Ele vai te dar os dons segundo as boas obras que de antemão Ele preparou para você fazer. Porque os dons são ferramentas, não é verdade? Então, nós não podemos ter esse tipo de coisa assim, amém? Não é? Então, se você, eu gostaria de ser usado assim, não é? Por exemplo, eu quase rejeitei ser parte do corpo, porque a minha aspiração era ser pastor auxiliar. E daqui a pouco, Deus me deu mais daquilo que eu aspirava. Só que a minha aspiração estava ligada a um plano pessoal meu. Eu não queria mais que aquilo, porque até aquela condição eu poderia levar o meu outro projeto de vida que eu tenho. Eu queria ter uma vida dupla. Entendeu? Eu queria ter a vocação e a profissão. E não é pecado, não é verdade? Mas no meu caso, o Senhor não queria isso para mim. Não estou dizendo que no seu caso vai ser assim também. No meu caso, o Senhor me conduziu por um caminho que não era isso que Ele queria de mim, não é? Então, eu estava escolhendo a minha função no corpo e a minha posição no corpo segundo algo que era conveniente a mim. Eu já contei para vocês o que eu fiz durante 6 meses para mostrar para o meu pastor que não era eu a pessoa para assumir a igreja. Já falei? Eu fiquei indo na igreja só nos domingos, de 15 em 15 dias, por 6 meses, abandonei cela, abandonei ministério, abandonei tudo. Vou mostrar que não sou eu. Aí depois me arrependi, fui lá pedir perdão, não é? Aí achei que ele ia colocar um outro irmão lá que na minha opinião era melhor que eu para assumir a igreja, pregar melhor do que eu, tinha cara de mais santo do que eu, tinha menos problema na vida do que eu. Meu irmão, ele tinha tudo para ser pastor, tinha cara de pastor, tinha jeito de pastor, entendeu? Né? Não tinha problema, porque na minha visão, assim, para a gente ser pastor não podia ter muito problema, então não podia ser pastor até hoje. Você está entendendo? Não é? Então, eu achava que não combinava, mas na verdade era tudo um motivo para mim não abrir mão do meu sonho. Você está entendendo? E aí me arrependi, voltei e pensei que seria ele. O nome dele é Moisés, não é? Está na igreja lá até hoje, graças a Deus. E eu pensei assim, rapaz, eu vou voltar, eu vou ser. Ninguém me falou isso, eu dentro do meu coração acreditava que seria o Moisés. Aí eu falei assim, rapaz, eu vou ser auxiliar do Moisés, eu vou ajudar o Moisés. Então me compadeci dele, né? E graças a Deus foi até cômodo para mim, né, eu voltar crendo que seria o Moisés. Mas para o meu azar naquele momento não foi. Não é? Então, você não deve rejeitar a sua função no corpo, ou rejeitar o corpo porque você não tem a função que você deseja, amém? Quarta coisa importante sobre os dons, para a gente aprender a administrar bem os dons. Ter um dom não significa que não precisamos dos dons que são manifestos na vida dos outros irmãos. Até porque o Senhor não dá um dom para a gente. Tudo que Ele dá para a gente, tudo que Ele dá, na verdade Deus não dá. Olha aqui para você, deixa eu corrigir um vocabulário aqui. Deus não te dá dom, Ele manifesta o dom através da sua vida. Você não tem o dom, Ele só abre um canal espiritual, te dá uma determinada sensibilidade espiritual, para que Ele possa manifestar na sua vida o que Ele quer. Porque o apóstolo Paulo, ele chama dos dons do Espírito. Na verdade, ele não dá, ele só manifesta, amém? O dom continua sendo dele. Nós somos só mordomos do Senhor, amém? Nada é nosso, mas Ele manifesta. Então, todo dom que o Senhor manifesta através de mim, Ele não manifesta para mim, Ele manifesta para o corpo. Então, por exemplo, né? Aí você pode pensar assim, rapaz, por que o missionário ele tem que fazer aconselhamento com o pastor dele? Rapaz, quando eu sento para aconselhar com ele, ele me dá cada conselho maravilhoso. Eu falei, filho, pois é, essa aí é
é o espinho na carne de todo crente. O que Deus dá para a gente. Que bom se eu pudesse sentar assim na frente do espelho, né, pastor Marquinhos? E eu me aconselhar e resolver meus problemas. Você está me entendendo? Que bom. Pois é, mas assim como um dentista não obtura o seu dente, um cabeleireiro não corta o seu cabelo, um cirurgião não se cirurgia a si mesmo, um pastor não se pastoreia. Eu não consigo pregar para mim, né? Claro que eu sou bem-aventurado, porque mais bem-aventurado aquele que dá do que aquele que recebe, mas eu também tenho que receber, amém? Sim ou não? Saco vazio não para de pé. Que bom que o conhecimento, a experiência, os dons que eu tenho servisse tanto para mim como serve para vocês, mas a verdade é que serve mais para vocês do que para mim. Então eu preciso dos outros dons, não é? Os dons que Deus me dá não me suprem, então eu preciso dos dons dos outros. Inclusive, eu preciso, mesmo que eu tenha o dom, eu preciso de alguém com esse mesmo dom. Assim como o dentista precisa de outro dentista. Amém? Olha o que diz ali em 1 Coríntios 12, 21. O olho não pode dizer à mão: não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés: não preciso de vocês. Então, não importa se você vai ter um, ou tem um, ou vai ter 2, 3 dons, não importa. Primeiro, você vai precisar do agir de Deus através da sua vida, de outras pessoas, até com os mesmos dons que você tem. Você está entendendo? E, principalmente, dos outros. Principalmente não, de todos os dons. Inclusive, dos mesmos que você tem. Não é? Tem um livro, que é um livro assim, clássico dos crentes, que é do T.L. Osborne, Curar Enfermos, Expulsar Demônios. Alguém já leu esse livro? Ih, vocês são crente não? O crente que não leu esse livro não é crente. Compre ele. T.L. Osborne, Curai enfermos e expulsai demônios. Entendeu? Vocês não são crentes. Vou mandar vocês fazer pergunta para o André Valadão, para ele falar assim, manda lá uma mensagem para ele: pastor, o que acontece com o irmão que não leu Curar enfermos e expulsar demônios? O que ele vai dizer? Crente não. E ele escreveu um outro livro. Uai, por quê? E por que ele escreveu um livro por quê? Porque Deus usou ele para curar a enfermidade de multidões, expulsar demônios de multidões. Mas a esposa dele morreu de câncer. Você está entendendo? Não é? Então, né, muitas pessoas caem no erro de achar porque Deus manifesta algo na nossa vida que a gente não precisa. Irmãos, o que eu vou falar aqui não é para me engrandecer. Irmãos, eu acho que nenhum de vocês prega que nem eu prego. Mas eu tenho certeza que nenhum de vocês escuta tanta pregação como eu escuto também. Que eu preciso escutar muito, eu preciso receber. Você está entendendo? Não é porque eu prego que eu não vou precisar escutar a pregação de ninguém. Na verdade, eu sou o que mais preciso. Porque se eu não vigiar, o diabo vai me derrubar. E a Bíblia diz que aquele que está de pé, cuidado para quê? Não caia. Ei, geralmente o dom que você mais precisa que o outro use na sua vida é aquele que Deus usa na sua vida. E quando eu me fecho para isso, eu acabo cedendo ao espírito do engano e caio. Então vigia, tá bom? Todos nós precisamos dos dons. Não é porque eu sou olho que eu não preciso da mão, não é porque eu sou cabeça que eu não preciso dos pés e vice-versa. Amém?
Quinta coisa importante que você tem que entender sobre os dons. Os dons não nos fazem mais fortes ou mais fracos espiritualmente do que os outros. Tem pessoas que acham que a manifestação dos dons está ligado à força na fé. E a força na fé é a força espiritual. A força espiritual está ligado à fé e ao relacionamento com Deus, amém? É por isso que tem muitos ministros usados poderosamente. E eles são usados tão poderosamente que eles caem no engano de acreditar que isso é um sinal que eles são fortes. Você está me entendendo? Não é? Olha que interessante aquela passagem bíblica do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo disse que ele tinha um espinho na carne. E as pessoas perguntam, mas o que é um espinho na carne? A melhor explicação que eu ouvi até hoje foi uma explicação dada pelo nosso apóstolo, G. de Oliveira, no livro que ele fala sobre o Espírito Santo, se não me engano. O mover do Espírito Santo. Esqueci o nome do livro agora. Oi? O vento sopra, isso mesmo. Irmãos, espinho na carne, não importa qual era o espinho na carne dele, mas como que a gente faz para identificar o espinho na carne? É aquilo que nos humilha, aquilo que mostra a nossa fraqueza, aquilo que mostra a nossa dependência de Deus. Você está entendendo? E o apóstolo Paulo disse que ele tinha um espinho na carne. E o apóstolo Paulo, ele era um cara que estava acostumado assim a orar meia vez e Deus respondia. Então orar 3 vezes para ele era o cúmulo de toda a existência dele. Ele disse que orou 3 vezes. Pensa, orar 3 vezes. Né? Para ele isso era muita oração para uma coisa só acontecer. Para nós se eu responder na 3ª, a gente já está no lucro, na verdade. Sim ou não é? A gente tem que melhorar muito. E eu falei, rapaz, olha só, eu cheguei a orar 3 vezes pelo negócio, acredita? Né? E aí ele disse que o Senhor respondeu ele, porque ele tinha um espinho na carne. Ele disse que ele comparou esse espinho na carne. Ele disse que esse espinho na carne era como um mensageiro do diabo que vinha dar bofetada na cara dele. Imagina você tomar uma bolacha do diabo na cara. Imagina você estar expulsando um demônio, a pessoa manifesta assim, pá! Na tua cara, assim, o que os outros vão pensar de você? E rapaz, que humilhação, que desgraça, velho. Você está entendendo? Imagina como é que vocês sentiram os filhos lá de Seva, lá quando tomaram aquele couro do diabo. Nunca mais apareceram na congregação, eles estavam se achando tudo mais, porque eles estavam demônio. O diabo deu um couro neles. Imagina que vergonha, meu irmão. Que vergonha. Que humilhação. Imagina o que acontece com você. O apóstolo Paulo disse que esse espinho na carne gerava algo semelhante a isso na vida dele. Que ele se sentia fraco, se sentia humilhado, se sentia envergonhado. E ele queria se sentir forte. Por um lado, ele viu o poder de Deus se manifestando, ele via a glória de Deus, a revelação, ele foi no céu, viu coisas que não tem palavra para explicar. Mas quando ele olhava para esse espinho na carne, ele se sentia fraco, ele queria se sentir forte. O que o Senhor falou para ele? Calma, Paulo. A minha graça é na tua fraqueza que o meu poder se aperfeiçoa. E como que o poder de Deus se manifesta e se aperfeiçoa na nossa vida? Através de dom, filho. Então não caia no engano de que determinados dons te fazem mais forte do que os outros, ou que determinados dons te fazem mais fracos do que os outros. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Senão você se sente forte, ou vai querer sentir forte, que nem o apóstolo Paulo quis, ou pior ainda, vai se sentir forte, e aí você vai achar que você pode mais do que você pode, você não vai tomar os cuidados que você deveria tomar, reconhecendo a sua fraqueza, e você vai cair. E você vai gerar um escândalo, que as pessoas vão olhar para você, rapaz, como é que pode? Deus usava tanto aquela pessoa, Deus usava para falar comigo, porque não sei o quê, e porque, como é que ela caiu? Não é verdade?
Olha quantos escândalos você já deve ter ouvido no meio do corpo de Cristo, no mundo, de pessoas que eram usadas assim, meu irmão, com notoriedade. Mas se mediram pela força, se mediram pela manifestação do poder de Deus através da sua vida. Você pode medir a sua força a partir da manifestação do poder de Deus na sua vida? Sim ou não? Pode ou não pode? Não, não pode, porque não é a sua força. E o Senhor fala algo muito interessante, que é na nossa fraqueza que o poder dele ou seja, quanto mais eu reconheço que eu sou fraco, quanto mais eu me humilho diante do Senhor, mais Deus vai manifestar do poder dele através da nossa vida. Então, manifestação de dom não tem nada a ver com força espiritual ou fraqueza espiritual. Tem tudo a ver com a graça de Deus se aperfeiçoando na nossa fraqueza. E ele diz assim, diga ao fraco que eu vou te fazer forte. É isso que ele diz? O que ele diz? Diga ao fraco que eu sou forte. Me diz uma coisa, deixa eu fazer uma pergunta para você de todo o coração. Não te basta ter um Deus forte? Você ainda precisa se sentir forte? Não te basta? Devia bastar. É ou não é verdade? Não te basta ter um Deus todo-poderoso? Não te basta ter um Deus onipotente, onisciente, onipresente? Você tem ainda que se sentir o cara ou a cara? Gente, deveria nos bastar. É ou não é verdade? Deveria nos bastar ter um Deus forte. Acabou. E ele manda esse recado para a gente. Ei, fraco. Quem é fraco aí? O que Deus diz para você? Eu sou forte. Está resolvido o seu problema. Porque não é com a sua força, é com a força que eu te dou. Não é pelo seu braço, é pelo meu espírito. Olha só que interessante, não é? Então muitas pessoas elas imaginam assim um dom espiritual como um super-herói, o raio do Thor, o Hadouken do Ryu, né? Como é que é o nome? Os golpes lá do Goku andando na nuvem. Não é? Não, meu irmão. Não é? Então, por favor, né? Então não cai nisso aí. Não ache que alguém é forte porque tem manifestação de dom. Entendeu? Não ache. Não é? Então você vê eu pregando aqui, você pensa, rapaz, o missionário não deve ter problema não, a vida dele assim, ele quase anda em cima d'água. E nada a ver, tem dia que eu estou triste. Manda uma mensagem para mim, como o senhor está hoje, o senhor está bem, o senhor está precisando de uma oração? Pergunta isso para mim. Você acha que eu não preciso da oração de vocês? Você acha que eu não preciso do cuidado de vocês? Você acha que eu não preciso da misericórdia e da compreensão de vocês? Você acha que eu sou o missionário de ferro? Não, meu irmão. Por favor, né? Tá doido? Tá doido? Não, meu irmão. Missionário Ragnarok. Sabe que o Thor Ragnarok botou fogo em Asgard, né? Se eu for missionário Ragnarok, eu estou com fogo na igreja. Tá doido, misericórdia, né? Então, os dons não nos fazem mais forte, mais fraco. Então, pensa assim, o cara que profetiza é mais forte que o que fala língua estranha. Na verdade, se a gente parar para pensar no contexto do dom, quem é que é mais edificado no Senhor? Quem fala língua estranha ou quem profetiza? Quem fala língua estranha. O apóstolo Paulo, em nenhum momento ele falou assim, eu prego mais do que vocês, eu revelo mais do que vocês. Ele nunca falou isso, mas ele falou assim, eu dou graças a Deus porque eu falo língua estranha mais do que todos vocês. Pensa, era o dom que ele mais usava, só que é o dom que é menos valorizado, não é verdade? Aí,
Os crentes querem falar mais em língua estranha no culto do que dentro de casa, do que andando na rua. Meu irmão, se tem um lugar que você não precisa falar língua estranha, é aqui. E se tem um lugar que você precisa falar língua estranha, é de manhã, de tarde, de noite, todo dia da sua vida. Entendeu? Você, meu irmão, você tem que estar tão acostumado a falar língua estranha que um dia alguém vai ligar para você e você é louco, você fala assim, língua estranha. Você fala sua língua estranha aí. Entendeu? Não é? De tanto que você fala língua estranha. Semana que vem que eu vou falar no domingo da oração, tem a oração pontual que eu terminei essa semana, e a semana que vem eu vou falar da oração constante. Nós vamos ver a importância da língua estranha, amém? Sexto ponto e último, para a gente começar a ir para o encerramento. Os dons não determinam posições de honra ou de desonra. Simples. Os dons não te fazem menos honrados no corpo, nem mais honrado. Mas nós temos que admitir uma coisa, olha aqui para mim. Você entende que isso é uma prática muito comum na igreja, nós honrarmos mais determinados dons e honrarmos menos outros? Agora dom, nós não merecemos honra por causa de dom. A honra não está ligada a dom, a honra está ligada à autoridade, amém? A honra não está ligada a dom, a honra está ligada à autoridade. Aquelas posições, não é? Do episcopado, do presbitério, a honra está ligada à autoridade. A honra não está ligada a dom. Dom é uma ferramenta para servir. Amém? Se você fosse um pedreiro, você se sentia honrado por ganhar de presente uma colher de pedreiro? Eu não tô menosprezando os dons do Senhor, por favor, viu? Você tem que se sentir privilegiado por receber um dom do Senhor, porque isso é pela graça. Mas você não deve achar que os outros têm que te honrar por causa disso agora. Nem por causa de dom, nem por causa de talento, filho. Isso é presente gratuito de Deus. Amém? Você tem que servir. Se você evoluir no serviço, o Senhor vai te colocar em posição de autoridade. E aí sim, essa posição de autoridade vai ter a sua honra devida. É ou não é verdade? Sim ou não? Mas é uma verdade hoje que tem dons que são mais honrados. Por exemplo, se você tiver um determinado dom aí, e você abrir a sua agenda, vai ter um monte de igreja que vai te chamar. Mas se você tiver outro determinado dom, e você abrir a sua agenda, ninguém vai te chamar. Coloca assim, ó, eu tenho um dom de revelação, agenda aberta. Coloca assim, eu tenho um dom de língua estranha, agenda aberta, para ver o que vai rolar na sua vida aí. Você está entendendo? Não é? Aqui não pode ser assim, amém? Olha para o seu irmão e fala assim, ó, olha para o seu irmão e fala assim, ó, aqui não. Amém? Então está escrito em 1 Coríntios 12, do 23 e 27. Diz assim, ó: e os membros que pensamos, porque isso aqui o apóstolo Paulo está revelando um pensamento humano, amém? Deus não pensa assim. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. Olha só. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Não é verdade? Assim também é o corpo de Cristo. Enquanto os que em nós são decorosos, não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim
que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Porque se eu fizer diferença entre dons, eu vou tratar uns de um jeito e outros de outro jeito. Sim ou não? Por exemplo, deixa eu ser bem claro com vocês aqui. Espero que nenhum de vocês tenha feito isso, mas eu sei que aqui tem gente que faz isso. É certo você não vir quando é o pastor Marquinhos que prega só porque eu não vou estar aqui? É certo? Mas você acredita que tem gente que faz isso aqui? Eles estão fazendo acepção de pessoas. Isso está certo? Está errado. Então, se você tem essa tentação aí na semana, terça-feira eu não vou estar aqui. Quero ver se você vai vir. Tirar foto do culto aí, pastor Marquinhos. Mas esse que tira foto de lá para cá. O senhor tira daqui para lá. Amém? Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado. Tem que ter o quê? Igual cuidado. Uns pelos outros. 26. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. A gente tem que ser assim, amém? Você tem que sofrer quando alguém está sofrendo. E você tem que se alegrar quando alguém é honrado. Porque o corpo está crescendo. Quando um de nós é honrado, o corpo todo é honrado. Eu me sinto feliz, por exemplo, quando alguém elogia minha mão. Rapaz, que mão bonita, eu me sinto todo bonito. É? Sabia disso? Eu não é assim? Quando eu corto o cabelo, dificilmente eu elogiar, mas quando eu era mais novo, eu elogiava. César, ficou bonito o cabelo, eu me sentia todo bonito, até o pé sentia bonito. Eu não é assim? Claro que é assim, mas quando alguém me avacalhava, aí o corpo todo se sentia avacalhado. Ah, mas essa mão aí, esse bafo aí, não é verdade? A gente fica todo esquisito, concorda comigo? Não é só a boca. A gente não fala assim, rapaz, que boca maldita é essa? Não, a gente passei uma vergonha. A gente não fala assim, minha boca passou uma vergonha. A gente fala o quê? Eu, todinho, passei uma vergonha. Aí tem gente que vê um irmão da igreja passando vergonha e fala assim, ó, eu não tem nada a ver com isso não. Como que não? Se não é corpo, se tem tudo, eu sinto vergonha, meu irmão. Sinto alegria também. Sinto tudo, porque tudo que acontece com qualquer um de vocês afeta diretamente a mim, porque eu sou corpo, não é verdade? Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Aí ele fala assim, ora, né? Por quê, né? Ora, vocês são o corpo de Cristo. E cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Qual é a minha importância? Não é a minha individualidade. É que eu sou parte do corpo de Cristo. É isso que me faz importante. Não é? Para a gente ser uma igreja, o que é mais importante? Ter um bom pastor ou ter boas ovelhas? Tem dois. Imagina só eu pregando aqui para as cadeiras da igreja. E você sentado ouvindo falso profeta, a igreja? Não é verdade? Tem que ter os dois. Não é? O que é mais importante? A recepção e apoio, o louvor, a oração, os kids, para a gente ter um culto bom. Tudo é importante. Tudo. Não tem mais importante e menos importante. Se a gente for falar do que não pode faltar para a gente fazer um culto meia boca, aí a gente pode até pensar. Mas se a gente quer uma organização de excelência, bom, aí tem que ter tudo, não é verdade? Aí tudo é importante. Amém? Fique de pé no seu lugar. Vamos orar ao Senhor. E já que você ficou de pé no seu lugar, sai desse lugar e vem aqui para frente, eu quero orar por você.
Comece a se preparar para receber do Senhor o que Ele quer liberar sobre a sua vida. O Senhor, Ele tem estabelecido esse tempo. Esse ano o Senhor quer liberar pelo menos um dos dons do Espírito através da sua vida. E não é através de alguns, é através de cada um. Até aquele que é o menos compromissado, o mais desviado, o Senhor quer derramar através da vida dele. Pode ser que não derrame porque ele não busque, mas que o Senhor quer derramar, Ele quer. Depende da sua entrega, depende da sua rendição, depende do nível de intimidade que você busca dele. Comece a orar ao Senhor onde você está. Porque não toca essa canção, ore ao Senhor. Ore ao Senhor com relação a isso que falamos. Nós falamos sobre 6 verdades importantes que são necessárias para que tenhamos maturidade para sermos bons administradores dos dons que o Senhor te deu ou te dará. Ore ao Senhor com relação a isso. Se você identificou um erro, um pecado, um engano na sua vida, peça perdão ao Senhor. Se retrate diante dele e comece a planejar para fazer uma mudança na sua vida. Oh, aleluia. Ore ao Senhor, ore ao Senhor. Oh, aleluia. Se renda a Ele, se renda a Ele.
conhecer-te mais, pra conhecer-te mais, eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te Se renda a Ele, deixa Ele te usar, deixa Ele manifestar o poder, a força, a virtude dEle, através da sua vida. Ribacou querebaxi, ribas nébias comenebaqui. Oh Espírito Santo, Espírito Santo, estamos aqui, Senhor, nos rendemos ao Senhor, nos rendemos à tua vontade, para que o Senhor nos use segundo o teu querer, segundo o teu propósito. Oh Espírito Santo, derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama, Senhor, os recursos espirituais que precisamos para honrar o teu nome, para glorificar o teu nome, fazendo todo tipo de boas obras e sendo frutíferos no teu reino. Ribas nébias comenebaqui. Oh Espírito Santo, estamos aqui, nos rendemos ao Senhor, estamos à tua disposição. Oh Espírito Santo, dá-nos sensibilidade para perceber a manifestação dos dons do Senhor na nossa vida, que não vem como um vento forte, não vem como terremoto, nem como fogo, mas vem como uma brisa suave, um cicio, Senhor. Ribacou querebaxi. Oh Espírito, ativa-nos, Senhor, ativa-nos como o teu corpo, ativa-nos, Senhor, como congregação, ativa-nos, Senhor, como ministério, Pai, para alcançar os perdidos e para a edificação dos santos. Oh Espírito Santo, nós somos teus, Senhor, somos teus servos, somos teus auxiliares, somos teus ministros. Usa-nos como labaredas de fogo, Senhor. Usa-nos como labaredas de fogo, Senhor. Libera os recursos espirituais. Libera o teu agir. Libera o teu manifestar através de nossas vidas, Senhor. Senhor, para que a mensagem que pregamos sejam comprovadas pelo Senhor, através da manifestação de milagres, através da manifestação de prodígios, através da manifestação de maravilhas. Senhor, tenha misericórdia desse mundo incrédulo, desse mundo que não acredita no Senhor. Tenha misericórdia, Senhor, dessas pessoas que não estão nem aí para o Senhor, que menosprezam a tua igreja, que menosprezam a nós que cremos no Senhor, que menosprezam o Senhor. Pai, tenha misericórdia deles, Senhor, e pela tua misericórdia manifesta o teu poder através de nossas vidas, de forma que as fortalezas da razão e da incredulidade sejam quebradas, Senhor. Nós sabemos que isso é um ato de misericórdia do Senhor para com os incrédulos. Então nós oramos, Pai, nós nos compadecemos, nós usamos de compaixão para com aqueles que não creem, que não vão acreditar somente com mensagens, somente com pregações. Que o Senhor tenha misericórdia deles, Senhor,
e manifesta através de nós os dons do Senhor. Libera as ferramentas espirituais para que possamos levar todo o pensamento cativo à Tua palavra, Senhor. Senhor, é o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Dê uma forte salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluia. Amém, irmãos? Então busque isso todo dia da sua vida, amém? Até quando? Tem que orar até começar a chover. Se vê uma pequena nuvem, já receba. Mesmo que seja pequeno sinal, creia. Não espere grandes sinais para crer no dom. Esteja atento aos pequenos sinais, amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Não saia sem me dar um abraço, nosso culto está encerrado.